avançamos para a terça-feira, onde vamos ver um dos mais poderosos exemplos de humildade, Moisés, o servo humilde. E aqui numa descrição, eu até vou pedir para que a produção coloque esse texto de Patriarcas e Profetas, página 205, que aparece aqui, e diz assim: como historiador, poeta, filósofo, general de exércitos e legislador, ninguém se iguala a ele. No entanto, apesar de ter o mundo aos seus pés, ele teve força moral para recusar toda riqueza, grandeza e fama, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. E é interessante que Atos 7:22, que faz parte do discurso de Estevão, nos diz que Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras, e ele renunciou isso tudo. E aqui o texto de Hebreus 11:24-26, nos ajuda a lembrar que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, neto do Faraó, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Fiquei pensando nisso, irmãos. Moisés, contemplando o galardão, a recompensa eterna, não os transitórios prazeres desta vida, ele recusou as honras egípcias e ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. A humildade demonstrada por Moisés nas últimas décadas de sua vida é realmente impressionante, especialmente quando nos lembramos de que foi um homem poderoso e o lugar de onde ele veio. É impressionante. Ele teve como sala de aula, naqueles anos de aprendizado, ele teve que reaprender, eliminar toda aquela cultura, toda aquela arrogância, aquela soberba egípcia, e como sala de aula eram as montanhas no deserto, e o orgulho foi sendo deixado de lado, ele foi sendo moldado por Deus durante 40 anos. Nesse tempo aprendeu tudo o que precisava para conduzir o povo e teve que desaprender muita coisa também. Será que nós precisamos desaprender alguma coisa, irmãos? Será que nós precisamos também passar por algum deserto para que possamos aprender o modo de vida que Deus deseja que tenhamos? Para a gente pensar, né? Talvez o aspecto mais importante sobre esse tema está registrado em Números 12:3 e aparece assim na lição. Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Portanto, um dos maiores profetas, e é considerado Moisés o maior profeta do Antigo Testamento, e um dos maiores líderes ao lado de Abraão e também ao lado de Davi, mas ele é lembrado por sua humildade e mansidão. Perdão, e eu fico pensando, irmãos, será que essas características, a humildade e a mansidão, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Será que estas características de Cristo e de Moisés são elas também que nos definem? São elas também que as pessoas pensam a nosso respeito? Quando pensam a meu respeito, o pastor Hélio, assim, ele é humilde e manso. Será que é isso que as pessoas pensam de nós? Como teria sido a vida e a liderança de Moisés se ele não tivesse passado por essa experiência que ele passou? Aquela sala de aula de 40 anos no deserto. A sarça ardente, as pragas do Egito, a travessia do Mar Vermelho, o maná que caiu dos céus, encontros com Deus, o recebimento das tábuas, enfim, toda a sua liderança. Que coisa impressionante. Como teria sido a vida do povo de Deus e a do próprio Moisés se estas coisas não tivessem acontecido e se ele não tivesse reagido a elas com humildade. Que coisa linda, irmãos, que exemplo marcante. Se nós pensarmos num contraste entre Moisés e o faraó, que diferença, não é? Quando Moisés, na sarça, Deus se manifestou e disse: mas quem sou eu? Quem sou eu para ser chamado? Depois ele também quis saber quem era Deus, ele aceitou a declaração. O faraó, que se considerava um Deus, ele rejeitou saber quem era esse Deus dos hebreus, o Deus de quem Moisés, em nome de quem Moisés se apresentava. Ele era um Deus, então ele não tinha interesse em conhecer outra divindade, ele se bastava a si mesmo. Irmãos,
Será que nós nos bastamos a nós mesmos? Será que a nossa autossuficiência, o nosso orgulho, tem nos levado a um ponto que não sentimos falta de nada, não sentimos falta de ninguém e nem mesmo de Deus? Que o Senhor nos ajude a ser mansos e humildes de coração e que a graça do Senhor Jesus esteja conosco para isso. E dessa maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira.